Olá, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula, a nossa aula de História. E hoje nós iremos falar sobre o governo geral. O governo geral, nós sabemos que a história do Brasil é uma continuação de fatos. Então, nós já estudamos sobre as capitanias hereditárias e agora nós vamos falar o que aconteceu depois que o governo de Portugal criou as capitanias hereditárias. Então, com o fracasso das capitanias hereditárias, o rei de Portugal passou a instalar o governo geral. Essas capitanias hereditárias foi quando o rei de Portugal dividiu o país em 15 lotes, fez uma doação para essas pessoas cuidarem desses lotes para evitar a invasão de pessoas nas terras brasileiras. E como essas capitanias hereditárias, somente 2 deram certo por falta de recursos financeiros por parte das pessoas que pegaram esses lotes para cuidar, então, depois desse fracasso, o rei de Portugal decidiu, então, colocar governos. Então, foi quando começou o governo geral no país. O governo começou em 1549. O rei não podia pegar os lotes de volta, né, que ele tinha doado, mas criou o governo geral, porque daí esses donos de lotes teria que obedecer todas as ordens que o governador geral do país desse. Então, esses governos representavam o próprio rei de Portugal. Então, tudo que ele falasse teria que ser obedecido. Esse governo foi instalado na Bahia, porque ficava no meio dessas capitanias, né? E esse governo era responsável pelo funcionamento da colônia, da ordem, da justiça, provedor, ouvidor, guarda, defendia. Então, tudo isso eram ações que esse governo tinha que fazer. Então, o primeiro governo geral foi, olha aí, Tomé de Souza, né? Ele catequizou alguns indígenas, promoveu a educação no Brasil, fundou a cidade de Salvador, teve a criação de gado, da cana-de-açúcar. Então, esse foi um dos feitos do primeiro governador. Depois nós tivemos o segundo governador, que foi Duarte da Costa, em 1553, que pegou o lugar de Tomé de Souza, fundou o Colégio de São Paulo de Piratininga. Esse governador aqui, ele não teve muito sucesso durante o tempo que ele ficou no governo, não. E por último, nós tivemos o terceiro governo, que foi representado por Mendes Sá, em 1558. Esse aqui combateu e expulsou os franceses do nosso país, fundou a cidade de São Sebastião, Rio de Janeiro, que é o atual Rio de Janeiro. Então, esses governos aqui foi o que o rei de Portugal colocou para que os donatários lá que recebeu aqueles lotes obedecesse. Então, como fracassou as capitanias hereditárias, ele colocou os governos para que esses donatários, esses donos desses lotes, obedecessem esses governos aqui, certo? Até a próxima, beijo!